Esse episódio faz parte do projeto fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Prefeitura do município de Porto Velho, Fundo Cultural. PPcast. 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 Oi! Bem-vindo a mais um PPcast! Eu sou Carol Zemuner. Eu sou Isabela Lima. E hoje vamos falar sobre mulheres na arte. Um tema tão importante diante da pouca representatividade e o papel retratado das mulheres por tanto tempo na história da arte. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a necessidade de sermos protagonistas de iniciativas que visem a ampliação da nossa atuação na arte e também vamos indicar alguns projetos desenvolvidos pelas manas. Falar sobre a presença da mulher na música é tratar um pouco sobre o contexto histórico da sociedade patriarcal que excluem as mulheres dos espaços artísticos, intelectuais, políticos, econômicos e sociais. Por muito tempo, a mulher foi distanciada de espaços de criação e execução artística, privada de usar a sua arte como profissão ou linguagem de expressão e comunicação com o mundo. Para conversar com a gente chamou a maravilhosa Dé Mussolini, que é compositora, violinista e cantora belo-horizontina. Ela é idealizadora de diversos projetos no âmbito feminino, como o Festival Internacional de Compositoras, e traz em seu trabalho autoral canções que falam de seu universo feminino e dos mitos místicos de diversas culturas pelo mundo, assim como seu ativismo feminista, a música, com um disco solo Varanda Aberta e o disco Ano com o coletivo Ana. Para mais informações sobre esse trabalho, visitem o site www.demussolini.com. Seja bem-vinda, Dé! E eu já começo te fazendo uma pergunta. Diz pra gente, quando você se descobriu criando algo artístico? Eu me descobri criando algo artístico quando eu tinha uns 10 anos de idade. E eu tinha um grupo com meus primos que chamava Quatrilho. E ali a gente criava as nossas músicas e cantava e apresentava para a família. Eu tenho comigo, assim, de lembrança, como primeira manifestação consciente de estar compondo uma música mesmo, né? E a gente interpretava essas canções, fazia arranjo, tudo bem infantil, mas não deixa de ser um treino de criação, né? Gente, que legal. Hoje, mana, como poetisa, musicista e compositora, como é o seu processo de criação na música? Eu percebo que eu tenho vários processos de criação. O mais comum é eu criar primeiro uma harmonia e depois que eu vou criando esse caminho harmônico, muitas vezes de forma mais sensorial, intuitiva, eu tento pensar o que é que aquilo está me trazendo, né? Então, às vezes eu crio a melodia em cima da harmonia que eu criei e dentro do que eu fui sentindo, das palavras que foram vindo, sabe quando a gente vai cantando palavras que me vêm na cabeça e vai formando um texto sem lógica? Eu faço esse treino e sempre sai uma frase que tem uma lógica, que eu vejo que foi natural, que saiu do que eu criei daquela música, daquele sentimento, daquela criação, daquela harmonia, daquela melodia, e baseado nisso eu vou embora e crio a letra. E uma outra forma também é eu criar a letra e então criar a melodia e depois a harmonia. Essas são as duas formas mais recorrentes minhas de criação. Mas é claro que sempre acontece de outras formas também, mas eu posso dizer que essa é a mais comum, assim. Isso também para poesia. Às vezes acontece muito comigo de alguém falar alguma coisa comigo, conversando, amigo, ou desabafando, e dali, de como se eu fosse falar com aquela pessoa, surge a poesia. Então, muitas vezes a poesia, no meu caso, ela surge como uma conversa, como uma observação mesmo de algo externo, na maioria das vezes. Mas eu também tenho poesias que tratam da minha conversa interna, né? Que interessante. Dé, conta pra gente
Como nasceu o movimento Mulheres Criando, que deu início ao Festival Sonora, e como foi para você migrar entre criadora de conteúdo musical para produtora de um dos maiores festivais de música do Brasil? Interessante essa pergunta, porque eu já contei ela algumas vezes e cada vez que eu conto, me remexe e faz eu lembrar quão legal foi essa união mesmo, porque tudo que aconteceu dessa hashtag Mulheres Criando reforça a força da rede, né, das mulheres se conectando. Então, o movimento Mulheres Criando foi porque aqui em Belo Horizonte, um festival de compositores, montou sua programação no final de 2015, quando divulgou, eram 18 compositores, onde só 2 eram mulheres. E a gente questionou, porque os curadores, idealizadores são amigos nossos, e eu tinha já um coletivo aqui, que tem ainda desde 2011, que é um coletivo de compositores que chama Coletivo Ana. E nós questionamos isso, e ao questionar eles falaram, indique então pra gente compositores, aquela desculpa, né? A gente não conhece, não tem muitas compositoras na cena. Aí a gente reuniu, entregou, eles falaram, a gente pesquisou aqui, elas não têm vídeo, sem vídeo a gente não coloca na programação. Aí eu falei com as meninas lá do grupo, né? Olha, eu vou espalhar uma hashtag Mulheres Criando para todas as compositoras que eu conheço, para todas colocarem uma música delas cantando, tocando, uma música delas. E aí não vai ter mais essa desculpa de que, não tinha vídeo. Vamos ver qual vai ser a próxima desculpa que eles vão arranjar. E aí viralizou, o combinado foi dia 1º de fevereiro, e esse viral foi muito legal porque conectou várias mulheres, você clicava ali na hashtag no dia e aquele monte de mulher, um comentando no do outro, né? E foi muito legal porque várias mulheres me procuraram falando depois de um tempo, vamos fazer alguma coisa com isso. E aí a gente criou aqui o coletivo Mulheres Criando em Belo Horizonte, já pensando nessa hashtag, já pensando nessas ações das mulheres que me procuraram. E junto com BH, né, de primeira, assim, BH, Rio, Bahia e São Paulo. Que Ileci no Rio, a Ana Luísa Barral na Bahia e a Labac em São Paulo. E as mulheres aqui do coletivo Mulheres Criando, que são Bia Nogueira, Morina e Flávia Ellen, nós criamos o Festival Sonora. E aí cada uma conhece uma mulher de algum canto e vai, entra em contato. E quando a gente viu, a gente já estava praticamente no Brasil inteiro. Olha só, em fevereiro, em julho, a gente estava tendo o primeiro. Olha a velocidade disso, né? A necessidade que nós todas estávamos naquele momento de colocar para fora a sua criação, de ocupar o nosso espaço, né, enquanto criadoras. E até hoje continua, é o maior festival de compositores do mundo. Todo ano a gente faz, já estamos no 5º ano nesse sistema de rede, de uma forma bem horizontal e de uma forma bem horizontal. A gente usa o termo até circular, tanto que a gente tirou esse nome, mas no início era Sonora, e no lugar de festival vinha Círculo. Em vez de Sonora Festival, né, Internacional de Compositoras. Então, a ideia é essa de ser um círculo, onde tem, claro, uma coordenação geral, mas não no sentido de chefia, mas sim porque precisa de uma organização. E já passamos aí por 74 cidades, em várias partes do mundo, gente, até na China, olha só, a gente fez uma edição lá, as mulheres de lá. Então, assim, tudo isso graças à união das mulheres. Que massa! Diz pra gente alguns resultados alcançados depois de tanto tempo, né? São 4 anos de ativismo cultural por meio do Festival Sonora. Eu diria que um dos resultados mais palpáveis, e é justamente o que o Sonora se propõe, é empoderar e legitimar e incentivar compositoras iniciantes. Isso, quando eu falo iniciante, não quer dizer que é meninas, né, novas ou mulheres de qualquer idade que tenha começado a carreira agora, também. Mas também aquelas mulheres que já acompanham há muito tempo, já têm uma história na música, mas nunca tinham se reconhecido enquanto compositoras. Então,
A gente vê hoje mulheres que já despontam no cenário nacional e que passaram pelo Sonora, antes de estourar, como a Luia de Luna, a Josiara, agora a Jadsa também, que está alçando esse voo, a Luísa Brina. Então, assim, eu poderia ficar aqui muito tempo falando, a Ikena, a Luísa Lian, muitas passaram antes de estourar, né, nesse cenário independente. E a ideia do Sonora é isso, é incentivar que as mulheres sejam criadoras de sua arte e se reconheçam nesse lugar. Dentro do Sonora, né, as mulheres que participaram, seja na produção, seja enquanto musicistas, surgiram vários outros coletivos. Sempre estamos tendo notícia de coletivos, de ações que surgiram, de outros desdobramentos, como até outros festivais, por causa do Sonora. Nós temos um núcleo hoje forte, assim, de algumas produtoras, uma média de 30 e poucas compositoras, produtoras, algumas só produtoras, que estão muito empenhadas a continuar essa história. E a nossa pretensão, ano que vem, inclusive, é fazer um esquema que a gente possa se encontrar, porque penso que muitas de nós estamos trabalhando aí nesses 5 anos juntas sem se conhecer, mas muitos dos frutos que nós colhemos foi o crescimento após o Sonora, o crescimento individual, né? Porque ali você tem uma experiência mesmo. E a questão do empoderamento, eu repito muito essa palavra, né? Porque é o forte, empoderamento e cura de tudo que as mulheres duvidavam que poderiam fazer. De repente estão ali no palco e ganhando espaço. Dé, a gente vê que mesmo com iniciativas como o Sonora, ainda vemos que os espaços concedidos para as mulheres ainda são limitados. Na sua opinião, nesse momento de pandemia, quais outras estratégias as artistas podem dispor para alcançarem maior espaço em cenários virtuais? Eu acho que uma estratégia, que é o que o Sonora tem feito, é aproveitar esse sistema de rede mesmo e criar mostras online. Eu percebo que quando a gente cria mostras, ou seja, ao invés de você se apresentar sozinha, você fazer uma série de apresentações ou mesmo convidar outros ou outras mulheres ou, claro, artistas homens também, que você admire, de qualquer contexto que você, né, que aquela mulher se sinta afinidade, para poder fortalecer. Eu acho que sempre o coletivo fortalece o individual, né, por sermos uns seres conectados, querendo ou não. Somos conectados e nos ajudamos, como também nos prejudicamos. Então, unir forças eu acho que sempre é o melhor. E já que estamos num momento virtual, as lives têm sido a forma mais simples para uma mulher que está com dificuldade de conseguir espaço e, ao mesmo tempo, pensa como é democrático, porque ali todo mundo pode. E, por exemplo, o próprio Sonora faz as lives e, no empenho das mulheres, tem tido um bom retorno para elas mesmas. A gente estava cruzando, e eu acho que isso as mulheres podem fazer, que é colocar, por exemplo, eu sou de Belo Horizonte, eu faço uma live convidando uma mulher lá do Maranhão, ou lá do sul do Brasil, e a gente une forças e ainda ajuda a divulgar para outros cantos do Brasil, né? Se divulgando. Então, eu fico pensando que, por exemplo, esperar um incentivo governamental é pouco ainda, né? A gente sabe que isso é muito concorrido, é demorado, até você ter um processo ali palpável, né? Então, para imediato, enquanto empreendedores que somos, porque não tem como ser artista independente sem ser empreendedor, né? Investir em fazer essas lives, tanto de conversa, do contexto da música, de forma geral, quanto show mesmo, e se reinventar, porque não tem como, a gente tem que estar se reinventando. E o artista não pode ficar só na produção da sua própria música, há um universo de produção. Então, procurar entender, convidar quem entende e promover isso também. Quem ajuda o coletivo se promove e vai mais longe.
eu não saberia dar outro conselho a não ser o do coletivo, porque é o que eu vivencio e é como eu faço o meu rolê, vamos dizer assim, a minha própria carreira, até abrir mão por um tempo da minha carreira pessoal pelo Sonora, retomando aos poucos novamente, mas fiz isso conscientemente pensando em fortalecer uma cena para depois eu estar ali dentro daquele marzão que eu mesma ajudei a regar. Reguei aquele mar junto com outras e agora posso entrar nessa água. Então, se eu pudesse dar um conselho, eu daria esse. Se unam, mulheres. Bem importante a gente ressaltar, né, essas possibilidades. Para as manas que têm interesse, então, em produzir o sonoro em suas cidades, o que é preciso, então, fazer? Para quem tem interesse em produzir, é sempre aberto. A gente só pede para entrar em contato com o Sonora Geral, que tem no site www.sonorafestival.com.br. Ou então pode procurar eu nas redes, a gente está sempre aberta, inclusive a gente sempre vê as mensagens também do Sonora Geral, né? Procura a gente é sempre aberta para poder trazer novas produtoras. A ideia é só que a pessoa se comprometa a cumprir algumas regras que foi criado em coletivo para preservar o festival mesmo, né? Que é para evitar ter questões de preconceito, mal entendidos com o nome do festival. Então, se quer produzir mulher, se quer produzir compositora, é o lugar. A gente está sempre recebendo e passamos o pacote ali que a gente tem da identidade visual, damos as orientações, estamos sempre respondendo. Temos um grupo no WhatsApp, onde a gente discute, se reúne, faz reuniões periodicamente. E sejam bem-vindas todas que quiserem se unir a essa rede. E, de quebra, ainda ganha o contato com a rede inteira, que é uma rede bem grande, bem diversa. E já vi muita mulher utilizando desses contatos para poder se apresentar em vários lugares. É como se você tivesse uma amiga em cada canto do Brasil e em alguns países também. Nossa, Dé, quanta informação importante, né? Como é bom ter uma pessoa com tanta experiência falando aqui para os nossos ouvintes do PPcast. E qual é a mensagem que você deixa para as manas que sentem vontade de produzir um evento, mas possuem receio ou por acreditar que não sejam capazes o suficiente, ou por falta de referências locais e dessa forma acabam não produzindo iniciativas culturais? Eu digo, não deixe de produzir. A ideia do Sonora, inclusive, né, quando a gente fala festival, né, parece uma semana de festival o dia inteiro. Não. Se você pode produzir 3 mulheres, mais você, ou só mesmo essas 3 compositoras, num dia, já é o Festival Sonora. E isso vale para qualquer mostra, para qualquer festival. E você ganha muito mais espaço. Cada pessoa tem um universo e quando esses universos se unem, a gente consegue um espaço que a gente nem imaginava. E mesmo que seja ainda um impacto inicial não tão grande, poxa, começa assim mesmo, né? Em algum lugar que já é maior do que se ficar parado. Então, vai e faz. A gente, por exemplo, vê lugares que as mulheres às vezes não têm apoio. Em Belo Horizonte aqui mesmo, quantas vezes a gente fez sem apoio? A maioria das vezes. E a gente combinava, ó, vamos aqui dividir o cachê, que é o valor da entrada. Muitas vezes, uma vez, todas as compositoras doaram os seus cachês, que seriam a bilheteria, para a gente poder pagar vídeo, produção do dia. E nós também, enquanto produtores, não recebemos um centavo, mas não tem condições de eu explicar para vocês a alegria e o tamanho da catarse positiva de cura que acontece naquele momento onde você lava todos os seus medos em relação à música, todas aquelas exigências de perfeccionismo de um nível tal. Não sei se eu posso falar que eu sou cantora porque eu não canto igual fulano, ou se eu posso falar que eu sou instrumentista porque eu não sou virtuoso. Tudo isso curado ali. As mulheres começavam sempre a falar de suas experiências e isso era tão inspirador, de forma que elas falavam de coisas
positivas, mas também dos processos doloridos que passaram, as humilhações, os processos de machismo, as próprias dores interiores e os próprios boicotes. Então, faça, que vai ser uma lavada na alma. E todo mundo que a gente vê despontando, fez. As pessoas que são de verdade, que construíram sua carreira, fizeram. Vai com medo mesmo e faz. Ai, muito obrigada, Dé. Nossa, muito legal ouvir as suas palavras, a tua história, né? A tua trajetória, né? Com certeza inspira tantas as manas que estão aí mais próximas de você e a gente também, que mesmo à distância, esse projeto lindo como o Sonora, ele irradiou, né? Pelo Brasil todo e também no mundo. O que a gente espera mesmo é que as manas tomem para si também esse protagonismo e com certeza a tua história vai inspirar mais mulheres produtoras aí pelo Brasil, pela música e, por que não, em outros segmentos. É isso, Bela. Dé, muito obrigada pela tua participação, gratidão pelo teu tempo, por compartilhar com a gente um pouco dessa tua experiência que é gigante, como a Isabela falou, contagiou e contagia tantas mulheres produtoras que sonham, né, estar à frente de um festival lindo que oportuniza para tantas manas como Sonora. E para você que gostou da participação da Dé, siga ela nas redes sociais, Dé Mussolini lá no Instagram. E é isso. Agora, Bela, a gente vai ficar com a participação de uma mana que vai deixar um recadinho aqui pra gente. Vai lá, mana, dá seu recado. Oi, meu nome é Andréa Mello, sou artista da dança, intérprete criadora, tenho experiência em ensino, criação e estudos do movimento. Pesquiso as possibilidades do corpo na dança contemporânea e atualmente eu venho experienciando a performance em minhas criações. Atualmente eu faço parte do coletivo Gaia, que é um espaço de construção coletiva de experimentações em dança. Também atuo na gestão de projetos culturais e educacionais e sou arte educadora na rede municipal de ensino. Eu trabalho como instrutora de artes na área de dança. Nesse período de isolamento, em meio à pandemia, nasceu o trabalho mais recente, que se chama Canto Quieto, que é uma performance que fala desse canto em nós, no qual tempo e espaço é uma dimensão do ser. É aquele lugar pouco frequentado e de difícil acesso, onde temos dificuldades de iluminar, porque sabemos que irá provocar a formação de sombras. E nos meus trabalhos e criações, eu procuro sempre estabelecer uma relação de proximidade com o público, né? Fazer com que ele se sinta parte da obra ou de que ele sinta a atmosfera e se sinta envolvido por ela. Então, algo que nos últimos 5 anos de trabalho trago sempre para as minhas criações é falar da mulher, de ser mulher em relação a si mesma, de ser mulher em relação ao mundo, né? De ser mulher com relação a outras mulheres ou a outros homens nesse mundo tão dominado pelo patriarcado. Isso é algo que eu não consigo dissociar do meu trabalho. E aí vocês podem conhecer um pouco do meu trabalho, tanto no Instagram quanto no Facebook, na minha página pessoal, Andréa Mello, também na página do Gaia, Coletivo Gaia, e alguns vídeos no YouTube. E agora chegou aquele momento de trazer verdades e a gente acabou trazendo informações sobre a representatividade das mulheres na música. E para começar, eu vou dar um destaque a uma pioneira e a mais notável no início da indústria fonográfica, que foi a Chiquinha Gonzaga, né? Entre 1847 e 1935, ela foi a primeira maestrina brasileira. Ela marcou história na música brasileira e também no carnaval. Ela foi uma das maiores vendedoras de partitura de sua época e foi uma das vozes mais importantes sobre a luta dos direitos autorais. Casou-se aos 16 anos, obrigada pelos pais, e ao se separar perdeu a guarda de seus filhos.
e foi duramente criticada por parte da sociedade carioca, tendo que escolher, entre a sua carreira e a maternidade, e seguiu pelos ideais feministas e abolicionistas. Grande Chiquinha Gonzaga. Bela, a gente pesquisando percebe que as mulheres ainda possuem menor participação em bandas. Quando nós observamos, assistindo, mesmo nesse período de pandemia, as lives, que as bandas disponibilizam para a gente na internet, a gente vê que as mulheres ainda possuem menor participação em bandas, festivais e ainda com cachês diferenciados, seja como intérpretes, musicistas ou técnicas. O Núcleo Data da Semana Internacional de Música, SINSP, publicou em 2020 um relatório sobre a atuação das mulheres na indústria da música no Brasil e os obstáculos e oportunidades e perspectivas, observando que 30% dessas mulheres são pardas e negras, que a faixa etária varia entre 31 e 35 anos e que o mercado musical é composto por mulheres altamente escolarizadas se comparadas à média da população. Pois é, quase 30% diz não se sentir confortável e apoiada no ambiente de trabalho por ser mulher. 57,1% avalia como negativa ou muito negativa a falta de equilíbrio entre vida pessoal e social. E 49,2% relatam assédio sexual como dificuldades. Além de 47% citarem que o assédio moral tem sido o segundo fator de dificuldade de atuar no segmento. E aí a gente observa, Carol, que não é só uma coisa que parece ser, mas realmente é a nossa realidade. A nossa representatividade na música e em outros segmentos ainda é muito reduzida, A música principalmente ainda é um espaço muito masculino, E quando a gente vai para a parte técnica, a gente já viu também em outros episódios onde a gente conversou sobre audiovisual, que também ia nessa linha. Quanto mais técnico é o trabalho ali dentro da equipe, mais restrito vai ficando para homens. Então, eu vou trazer para vocês um estudo realizado pela Tabata Arruda, que foi publicado no selo Sesc. Ela analisou a participação das mulheres em festivais mistos brasileiros e em 2019 havia, em relação a 4 homens, 1 mulher, e em relação a 14 homens, seja eles brancos e negros, havia 1 mulher negra. E para cada 2 mulheres artistas brancas, havia apenas 1 mulher negra. Nossa, Bela, é incrível como a gente toma conhecimento da realidade através de estudos e como esses estudos são importantes, Tem um outro com base nos rankings da Billboard desde 2012 da Universidade da Califórnia do Sul, de iniciativas de inclusão, publicado em 2019, que também mostrou que apenas 12% dos compositores no mundo são mulheres. 2% dos produtores são mulheres, sendo desse apenas 0,4% de mulheres negras. E elas são 10% apenas dos indicados ao Grêmio nos últimos 6 anos. É tenso. Então, estudos como esse ratificam a nossa impressão, que a gente tem visualmente desses eventos, que é onde a gente vê pouca representatividade. E aí eles confirmam realmente que esses festivais eles precisam pensar nessa diversidade, pensar em balancear mais essas lines da sua programação e o público cobrar mais isso também. É importante que o público sinta que realmente eu preciso cobrar daquele evento ou de qualquer outra iniciativa cultural que coloquem mais mulheres, que deem voz a mulheres, Às vezes a gente vê até eventos aí que o tema é sobre mulheres em tal segmento e você vê somente homens discutindo sobre a presença de mulheres no segmento tal. Então chega a ser irônico, Chega a ser irritante às vezes. E a gente tem participação agora. A gente tem a participação de outra mana que é muito especial, que é maravilhosa e que vai se apresentar. Seja bem-vinda.
Oi, oi, meus amores! Essa quem vos fala é Domitila Navarro, vinda diretamente do Podalicast, que é um podcast que eu faço junto com um amigo meu, o Caor Cato. O Podalicast, ele tem temas variados, ele é bem divertido, bem descontraído. É algo para você sentar, relaxar, ouvir e dar gostosas gargalhadas ouvindo. Mas eu estou aqui tomando esse curto momento do PPcast para me apresentar e apresentar um pouco sobre a minha arte erótica para vocês. Eu sou formada em Artes Visuais, licenciatura pela Universidade Federal de Rondônia e trabalho como professora de artes e aquarelista e com o Podalicast. Basicamente, eu produzo aquarela. No começo, eu pintava corpos femininos gordos porque eu sentia falta da representatividade para mim. Então, como alguém que produz arte, que produz imagem, eu comecei a produzir a minha própria representatividade. E com o tempo, conhecendo novas pessoas, seguindo novos artistas na internet, no Twitter principalmente, eu sigo uma porrada de artistas lá, eu decidi, conversando com esses amigos que eu fiz, eu decidi que eu ia aumentar a quantidade de corpos que eu queria representar. Porque se eu sentia a necessidade disso, mesmo eu sendo uma mulher branca, gorda, e cis, eu quero que as pessoas sintam a mesma coisa que eu, sintam representadas, principalmente na arte nacional, que eu não vejo muito ainda de corpos transgêneros, transgênero masculino, feminino, transexuais, crossdressers, genderqueer, drags, fetiches também representados na arte. Basicamente é isso. Eu quero trazer representatividade para vários corpos diferentes que existem nesse mundão maravilhoso. E obrigada por ouvirem. Um beijo para vocês e para todas as meninas do PPcast. Valeu, pessoal! Agora, Carole, é aquele momento que a gente revela o que rolou de interação lá no nosso Stories. Para quem não segue a gente ainda, é o @ppk_AST_PPcast. Procura a gente lá no Instagram, corre. E também rolaram essas enquetes no nosso perfil, né? @ZabéLimaCanta e @CarolinaZemune. Segue nós também, participa pra gente indicar cada vez mais trabalhos e manas, conforme a temática que a gente vai trazendo aqui no episódio. Fechou? Diz aí, Carol. Fechou, Bela. Então, a gente fez uma enquete para saber quais são as mulheres artistas que os ouvintes conhecem e indicam para vocês darem uma conferida nos trabalhos lá no Instagram. Diz aí, Bela. Bem, Carol, aqui eu tive como resultado, na poesia eu tive a Lilian Silveira, @Diário Confessional também, que é da Erlândia Ribeiro, que é escritora, que faz parte, né, do Clube de Escritoras de Rondônia, idealizadora dessa proposta muito legal, e também criou aí o primeiro livro, Fagulha, de escritoras, né, de Rondônia. Outra resposta que eu tive foi na música. Aí eu vou querer a ajuda da Carol para falar o nome. É Laura Bandhuber. Para o teatro eu tive a Andressa Silva. Para a pintura eu tive do @EasyGemini_93, o também da Domitila Navarro, que é outra que a gente é uma queridona, né? E vemos também da Revel, @Revel_M, também para pintura. E no audiovisual, as indicações foram para a Ingrid Brizardi, também outra maravilhosa da fotografia, que tem um olhar muito singular. A Marcela Bonfim, né, @Marcela Bonfim. Tivemos também o da Maísa MGS, que é uma artista fantástica, arquiteta. Vai lá no Instagram dela, artesã. O @Macramis também, que fazem um trabalho lindo, né, Bela? Verdade. Tiveram as produtoras, né, a Sabrina e Sena. Nós também perguntamos quais são as produtoras de eventos culturais que a galera conhece na sua city. Tiveram indicações, Bela? As indicações que eu vi aqui foram da Sabrina e Sena, né, que é da Cantador, uma maravilhosa também. Olha, me indicaram, é verdade? Tem a Carol Zemune, você, nossa querida que está aí. A Laís Fernandes também, que é outra poderosíssima, que também é empreendedora, né? Marcela Bonfim também aí com a Mostra Céu Aberto,
que todo ano traz uma edição e inova, né? Tá sempre com parceria aí com o Sesc. E aí a gente tem a Raíssa Dourado, aí, nossa queridona, aí, que também é do audiovisual, mas também é produtora, né, dos seus projetos. A Marcelina Moraes e a Luísa Arias. O que mais que a gente perguntou, Carolis? E para fechar com chave de ouro, a gente quis saber quais foram os eventos que a galera disse que valorizam a produção local, Bela Bela. Nós tivemos algum resultado? Tivemos, ainda bem, né? Ainda bem que lembraram da gente. Porque citaram aqui o Festival Sonora. Ó, que bom. Festival Mundo, o Grito Rock, também pioneiro aí, né? O Boto Rock, que acontece em Ji-Paraná, e o Festival Mirage. Você chegou a participar desse festival alguma vez, Carolis? Não participei do Festival Miragem, mas eu acompanhei o Canta Mulher e o Canto para Todos, que são outros 2 eventos que citaram como festivais que promovem, né, que valorizam a produção cultural local. E ó, a gente está recebendo aqui uma cola, né, um sopro de informações que o Miragem, ele não é de Rondônia, ele é de fora, tá? Então se a gente não participou, mas é porque realmente não aconteceu aqui. Ele aconteceu em João Pessoa, filho, só para quem pode. Meu país, Paraíba, terra da maravilhosa Virgínia Duan, né, que participa aqui com a gente na produção do PPcast, linda. A artista, também produtora de arte, né? Segue ela lá no Instagram, @VirginiaDuan. Vai amar conhecer um pouco mais do trabalho dessa linda. E a gente tem participação agora de outra mana, né, Carol? É isso aí. Mana, dali! Olá, tudo bem? Eu sou Patrícia Moraes, porto-velhense, tenho 38 anos de idade. Sou cantora e ativista cultural. Atualmente eu tenho 2 projetos culturais em andamento. Um projeto de pesquisa chamado Do Cangaço ao Seringal e um projeto musical conhecido como Forró Oximaninho. No projeto de pesquisa eu conto um pouco da história do forró desde o surgimento lá no Cangaço até a chegada nos seringais amazônicos. No projeto musical eu expresso toda a musicalidade, toda a veia artística que habita em mim, pois eu faço parte de uma família tradicional no estado de Rondônia, na cultura do forró, que é os Cobras do Forró. Como mulher, eu me sinto muito orgulhosa e muito fortalecida por todas essas mulheres que têm chegado a mim e dito: Patrícia, eu me sinto representada por você. Eu acho maravilhoso quando vejo você cantar um repertório de 3 horas de show sozinha. Esses dias mesmo eu ouvi isso e isso me deixou com o coração muito, muito feliz, muito alegre. Pois a gente faz parte, né, ainda dessa questão tão machista dentro da sociedade e dentro da cultura não seria diferente, infelizmente. Mas a gente está ali, firme e forte, com ternura, amor e carinho, mas com bravura, coragem e determinação que toda boa mulher tem. E ser cantora de forró, meu amor, é necessário ter realmente um sangue fervente. Não seria diferente com Patrícia Moraes, não é verdade? Quero te convidar para conhecer um pouco mais sobre meu trabalho, sobre mim, nas minhas redes sociais, no @Pati Moraes Oficial ou @Oximaninho. Vai lá e segue para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Eu quero agradecer ao PPcast por esse episódio maravilhoso, tá bom? Desejo a você, ouvinte, muita energia de forró sempre. Espero muito em breve que você conheça um pouco mais sobre toda a história do forró através da nossa voz, tá bom? Beijo no teu coração. Até a próxima. Muito obrigada pela sua participação, mana. É um prazer te ouvir sempre de novo, né? E eu gostaria agora de apresentar para vocês, né, a nossa Pepeca Livre maravilhosa, nascida em 21 de fevereiro de 1993. É a pisciana Eunice Kathleen Raymond, conhecida pelo nome artístico de Nina Simone. Ela adotou esse nome aos 20 anos para que pudesse cantar blues escondida de seus pais, que não aceitavam sua opção de ser cantora.
enquanto treinava para tornar-se uma pianista clássica em bares de Nova York, Filadélfia e Atlantic City. Nina veio do espanhol menina e Simone foi uma homenagem à atriz francesa da qual ela era fã, Simone Signoret. Nina Simone foi uma pianista, cantora, compositora e ativista pelos direitos civis dos negros norte-americanos. É bastante conhecida nos meios musicais do jazz, onde ocupa o inabalável status de diva. Mas trabalhou com diversos estilos musicais na vida, como música clássica, blues, folk, soul, R&B, gospel e pop. Quando jovem, ela foi impedida de ingressar no Instituto de Música Curtis, na Filadélfia, apesar de ter cursado piano clássico no Juilliard School, em Nova York. Também se destacou por posicionar-se contra o racismo na crescente onda que tomava os Estados Unidos na década de 1960. Devido ao seu envolvimento na luta antirracista nos Estados Unidos, a Nina Simone cantou no enterro do Sr. Martin Luther King. Nina Diva Simone esteve 2 vezes no Brasil, onde gravou Pronta para Cantar, Ready to Sing, com outra diva, Maria Bethânia. O ano foi 1990. Seu último show ocorreu em 1997 no Metropolitan, localizado na cidade de Nova York. Apesar de ter se tornado uma estrela no ano de 2003, depois de lutar por muitos anos contra o câncer de mama, o legado de Nina Simone segue inabalável, imbatível. Ela deixa mais de 60 discos entre canções gravadas em estúdio, compilações, apresentações ao vivo e trabalhos adicionais. Quer saber mais sobre a Nina Simone? Procura o documentário What Happened Miss Simone, de 2006, que está disponível lá na Netflix. É isso, Bela Bela. Que história linda, gente. Toda vez que a gente faz uma Pepeca Livre, a gente descobre um novo universo de uma mulher, de uma grande mulher, com certeza inspiradora para todos nós, independente de ser da música somente, né? Mas eu acho que todo mundo, né, onde a mensagem dela, a música dela toca, é especial e ela tem uma grande história. E a gente vai ter outra mana participando com a gente. A gente tem várias participações, hein? Bora lá, mulherada! Meu nome é Maísa Mendes, tenho 27 anos de idade, sou bacharel em arquitetura e urbanismo e atuo na área de cenografia, decoração e bioconstrução de eventos. Atuo nessa área já fazem 7 anos, sendo sócia proprietária junto ao meu marido de uma empresa chamada Sasquatisa Decora e Bioconstrução. Nós somos especializados em cenografia, decoração e bioconstrução de eventos alternativos, na maioria das vezes de música eletrônica, ou popularmente falando de festas raves e festivais alternativos. Atualmente, acredito que como a grande maioria, nós achamos que 2020 seria o ano para nós profissionalmente falando, mas a realidade está sendo completamente outra. A área dos eventos foi uma área muito prejudicada, então todos os planos, projetos, ideias que tínhamos para 2020 ficaram no papel, tanto para palco quanto para tenda, né? E aqui estamos nós virando nos 30. Os projetos realmente esse ano foram poucos e, consequentemente, outras áreas da nossa vida evoluíram. Outras áreas tiveram mais presente, né, esse ano. E o tempo realmente muda as coisas e a gente tem que se adaptar e ir mudando também. As dificuldades que eu encontro para atuar na minha área, acredito que seja, assim como em muitas outras áreas, carregar ainda aquela visão de que a mulher é o sexo frágil. No meu ponto de vista, é um preconceito que vem sempre de fora, pois quem já trabalha com a gente, quem já desenvolve o trabalho com a gente, está ciente, né? Tá ciente da minha posição, do que eu significo ali. Mas quando alguém de fora, algum contratado, algum prestador de serviço de fora vê uma mulher cavando buraco, carregando e cortando bambu, utilizando os maquinários tipo tico-tico, furadeira, gera uma ideia de que eu sempre preciso de ajuda. Sempre, que eu não consigo executar aquilo sozinha. O fato também de eu ter 1,60 de altura e ainda uma carinha de criança, eu não sou levada a sério. Por exemplo, se eu falo alguma coisa para ser executado no campo de trabalho e o meu marido ele tem que confirmar que é para fazer aquilo realmente. Aquilo me constrange um pouco. Como eu disse, é sempre de alguém de fora, de alguém que
não está habituado ao nosso campo de trabalho. Para me encontrar nas redes sociais é só pesquisar por Sasquatisa, se escreve SASKUATISA, Decore Bioconstrução no Facebook ou só Sasquatisa, @Sasquatisa no Instagram. Grata, mana, pela sua participação. Bela, e o que você traz pra gente de dicas para esse episódio tão importante que é esse Mulheres na Arte? E hoje a gente vai focar em algumas iniciativas de mulheres lá no Instagram. Anota, segue, porque ajudam na atuação de outras manas, tanto no lado de cada produção quanto na parte artística. E vamos dar a primeira PP Dica para vocês. O primeiro, né, não podia ser diferente, vai ser do @SonoraFestivalPVH, que trata-se do Festival Internacional de Compositoras que rola aqui na cidade de Porto Velho, Rondônia, para dar visibilidade à produção autoral de compositoras do estado de Rondônia, assim como subsidiar trocas e conexões para aperfeiçoamento artístico. Hoje é produzido por Isabela Lima, Maísa Mendes e Carolina Zemun, e foi selecionado na Aldir Blanc pelo estado de Rondônia para a realização da sua 3ª edição, agora em 2021. Gente, essa PP Dica é muito poderosa. Segue nós lá, segue nós. Segue a gente, segue o nosso @pessoal do Festival Sonora PVH, e assim como o Festival Sonora, que tem um impacto espetacular na vida de diversas manas, sejam elas artistas de qualquer segmento, né, das artes da música, da poesia, do artesanato. E outro projeto igualmente importante, né, e que expressa a nossa resistência por equidade aqui na cidade de Porto Velho é o @CantaMulherPVH, que foi idealizado pelo Fórum Popular de Mulheres e é produzido pela Bené Nascimento, realizado em parceria com o Sesc Rondônia, e uma iniciativa de reunir vozes da música e de outros segmentos por meio da arte. Legal, né? Ele também acontece aqui em Rondônia. E a minha indicação agora é o @Mulheres na Produção, que é uma página criada pela Fernanda Batista e dedicada a todas as mulheres que trabalham com produção de eventos. Esse espaço ele proporciona um ambiente para o network, troca de experiências, compartilhamento de ferramentas de planejamento e oportunidades de qualificação para mulheres, por e para mulheres. O @Mulheres na Produção, ele traz oficinas espetaculares, né? Trocas de experiências espetaculares, porque a gente sabe que para atuar nesse meio, além da gente ser minoria, a gente ainda tem que ser uma mão de obra qualificada. Então, ter um espaço onde você consegue visualizar um network, você consegue ter uma troca de experiências, você consegue compartilhar ferramentas de planejamento, faz toda a diferença quando a gente vai ingressar com projetos para incentivo, quando a gente vai trabalhar ou produzir, muitas vezes sozinhos ou em parceria com outras mulheres, festivais. Então, eu gosto muito dessa dica, porque ela com certeza é muito importante. E outra dica e última desse episódio é o @Meninas do Brasil Music, que é um projeto idealizado pela Luísa Salles, que já tem os seus 5 anos de existência. Ele evidencia a produção musical de compositoras brasileiras independentes. Segue ela lá, o @Meninas do Brasil Music. E quem mete a boca na pepeca hoje é a Domitila Navarro. Ela é artista, pintora de aquarela e podcaster do Podalicast. Eu voltei para passar meio que uma dica para vocês, principalmente para as manas das artes. Se apoiem, o apoio mútuo. Por exemplo, você acabou de achar uma página nova no Twitter, uma conta de uma artista que ela está postando as artes dela, e ela é pequena ainda a conta dela. Vai lá, retuita, reposta, comenta, conversa com ela, tira dúvidas ou ofereça dicas caso você tenha também, ajuda, sabe? Se você conhece, por exemplo, um grupo de mulheres artistas, faça grupos no WhatsApp, no Instagram, no Discord, troquem informações, se apoiem. Se você comprou um livro que você tem certeza que vai ajudar
a outra artista a melhorar, empresta para ela, passa um PDF. A gente já tem problema demais para enfrentar os homens ricos e brancos que predominam nos museus, sabe? No mundo artístico. Então é muito importante a gente ter essa sororidade entre artistas, mulheres principalmente. Então, foquem no apoio, no crescimento de outras artistas, de você mesmo também, e vamos deixar a briga para o outro lado. Pepecas se ajudem, sabe? Uma pepeca lava a outra. Então é isso, gente. Obrigada. Um beijo de novo para as meninas, tá bom? Um beijo por cima e por baixo para vocês. Grata, Domi, pela sua participação. Você gostou? Segue a Domi no Insta, @Domitila com 2 L's, _Navarro, para vocês conhecerem mais da personalidade maravilhosa dessa artista multitalentosa e super divertida. Eu indico, e estamos chegando ao final de mais um episódio do PPcast. Se você gostou, dá um like e compartilha, né, Carol? A gente espera que você tenha curtido esse episódio e agradecemos por vocês ficarem com a gente até o final. Beijo, tchau! Beijo, até o próximo! Uhul! PPcast. 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 PPcast.